Graça e paz, irmãos. Nós vamos dar início ao estudo da Palavra de Deus nesta tarde, sobre a carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulos 4 e 5, né? O capítulo 4, do versículo 13 em diante, até o versículo 11 do capítulo 5. Vamos passar os olhos sobre esse texto para nosso aprendizado. O texto diz assim: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, ele descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, estejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu para nós, morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Amém. Este é o texto de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18 e até 5, 11, que
nós teremos oportunidade de estudar nesta tarde. Nós vamos orar neste momento. Pai Celestial, nós somos gratos ao Senhor pela preservação da nossa vida na Tua presença. Nós somos gratos ao Senhor porque todas as bênçãos necessárias para a nossa vida vêm das Tuas mãos. Nós somos gratos ao Senhor porque Tu és o verdadeiro doador de todas as coisas. É o Senhor quem doa todas as coisas que nós necessitamos e é o Senhor quem bondosamente nos cumula de bênçãos espirituais e materiais. Nós te agradecemos por isso, pedimos que o Senhor nos use também como instrumentos do Senhor nesta tarde e que a graça do Senhor abundante possa permear os nossos corações e nós possamos ser agradecidos. Abençoa-nos. Nós pedimos que o Senhor fale ao coração daqueles que não estão aqui, que por algum motivo não puderam chegar, que a mão do Senhor esteja sobre suas vidas. Obrigado pelo teu cuidado. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Aqui está na primeira carta aos Tessalonicenses, um texto que Paulo usa para sanar dúvidas dos Tessalonicenses e para nos ensinar também esta verdade a respeito dos últimos dias e do que vai acontecer conosco nos últimos dias. A pergunta básica que Paulo está respondendo aqui, que os tessalonicenses tinham alguma dúvida, era a seguinte: o que acontece com os crentes que morrem antes da segunda vinda de Cristo? A preocupação dos tessalonicenses era essa. Os crentes que morressem antes da segunda vinda de Cristo, o que é que aconteceria com eles? E será que a morte do crente, antes disso, significaria que ele não participaria do reino glorioso do Messias? Ele estaria excluído do reino milenar? Ele estaria excluído da presença de Deus no reino milenar? Então, Paulo está ciente desta pergunta e ele vai responder a essas perguntas para os tessalonicenses. E ele responde de uma maneira clara, ele responde dizendo: os crentes que faleceram serão ressuscitados e participarão do reino messiânico. Então, Paulo diz com toda clareza e com toda segurança e certeza: os crentes que morreram, que faleceram, depois que creram em Cristo e antes da sua segunda vinda, esses crentes que faleceram serão ressuscitados e participarão do reino messiânico, ou seja, eles serão ressuscitados para entrar com Cristo no reino da glória, no reino messiânico em que Jesus estará governando aqui na terra por 1000 anos para cumprir as profecias, dentre as quais nós vamos ver algumas que exigem o cumprimento literal dessas profecias, né? Especialmente as profecias que falam da presença de Cristo no reino milenar.
Então, repetindo, Paulo responde que os crentes que faleceram serão ressuscitados e participarão do reino messiânico, do reino milenar, juntamente com os que estiverem vivos e forem transformados. Então, o que vai acontecer? Paulo estava dizendo para os Tessalonicenses o seguinte: olha, nós estamos aqui. Já houve crentes de Tessalônica que já morreram. Esses crentes de Tessalônica que já morreram, eles serão ressuscitados na segunda vinda de Jesus. E nós, os que estivermos vivos, porque a ideia que Paulo tinha nesta época é que verdadeiramente ele estaria vivo quando o Senhor Jesus voltasse. Ele não imaginava quanto tempo seria, mas ele imaginava que fosse um retorno rápido, imediato. Então, os crentes que estivessem vivos na segunda vinda de Jesus seriam transformados, glorificados, receberiam um corpo que não pecaria mais, um corpo santo, que jamais pudesse novamente pecar. Então, o ensino de Paulo é esse, que os crentes que morreram ressuscitarão primeiro, e os crentes que estiverem vivos serão transformados. Que ensino, então, Paulo dá aqui? Primeiro, ele diz: eu quero demonstrar que vocês precisam ter esperança. Estava havendo um pouco de desespero na igreja de Tessalônica. Por quê? Porque muitos irmãos imaginavam que os crentes que haviam morrido não tinham outra esperança. Eles não participariam do reino com Cristo. Eles não poderiam participar do reino com Cristo, porque não havia muita certeza da ressurreição. Paulo fala com eles: olha, irmãos, a ressurreição é um fato líquido e certo. A ressurreição é um fato líquido e certo, pelo simples fato de que Jesus ressuscitou e Deus faz em Cristo tudo aquilo que ele vai fazer também nos seus filhos. Então, eu quero demonstrar para vocês que vocês precisam ter esperança. A ressurreição é algo absolutamente essencial no Evangelho. Não existe Evangelho sem ressurreição. A ressurreição é algo absolutamente essencial ao Evangelho. Não existe Evangelho sem ressurreição. Então, Paulo está dizendo que os crentes precisavam ter essa esperança. Mesmo os que já tivessem morrido, não deveria causar tristeza nos que estivessem vivos, né? Os parentes daqueles crentes que morreram, muitas vezes ficavam entristecidos. Paulo está dizendo: para com isso, vocês precisam ter alegria, porque eles vão ressuscitar, do mesmo modo como Jesus ressuscitou. Paulo continua a ensinar. Ele diz: todos os crentes ressuscitarão. Não vai ficar nem um único crente sem ressuscitar. Por quê? Porque Jesus Cristo ressuscitou. Se Jesus Cristo ressuscitou e os crentes estão em Cristo, então nós também seremos ressuscitados com Cristo. Todos os crentes que morreram em Cristo serão ressuscitados com Cristo. Não é necessário ter qualquer dúvida a respeito dessa possibilidade. Por quê? Porque todos os crentes ressuscitarão, porque Jesus Cristo ressuscitou. E Deus vai operar a mesma ressurreição gloriosa em todos aqueles que creem no Senhor Jesus. Mas Paulo continua ensinando, ele fala assim: todos os que creram em Jesus Cristo
serão com ele, com Cristo, ressuscitados. E os que estivermos vivos, aqueles que estiverem vivos por ocasião da segunda vinda, isto é, crentes que não experimentarem a morte, eles serão transformados poderosamente. Seu corpo vai ser transformado, glorificado, não antes da ressurreição dos mortos. Então, Paulo está ensinando aqui uma novidade. Ele está dizendo: olha, os crentes que ficarem vivos para a vinda do Senhor Jesus, eles não vão preceder, eles não vão anteceder aos que dormem, aos que estão mortos, né? Dormir aqui é uma expressão que Paulo usa eufemisticamente para falar do sono, da morte física, né? Então, ele está dizendo: aqueles que estão dormindo, os crentes em Cristo, que morreram fisicamente, portanto, eles estão só dormindo, eles serão ressuscitados primeiro. Primeiro, a ressurreição dos crentes em Cristo que já morreram ocorre primeiro, antes da glorificação e da transformação dos crentes vivos. Então, na ordem que Paulo estabelece aqui, por ação do Espírito Santo na sua vida, é que, primeiro, quando Jesus voltar, quando Jesus descer, os crentes que estiverem mortos ressuscitarão primeiro para encontrar com Jesus. E o próprio Deus poderoso vai tornar a trazê-los com Cristo vivos. É o poder de Deus que vai ressuscitá-los. E os que estiverem vivos serão glorificados imediatamente, imediatamente após a ressurreição dos mortos. Então, é um tempo quase que concomitante, né? Não há muita diferença de tempo. Aqui nós estamos vendo uma questão de ordem. Qual a ordem dos acontecimentos? Não é qual que é primeiro, qual que é segundo, mas qual a ordem dos acontecimentos. O que estamos dizendo a vocês, diz Paulo, é a palavra do Senhor. Eu não estou falando nada que não seja a palavra de Deus. Estou falando para vocês aquilo que Deus mandou eu falar. Os mortos ressuscitarão antes da transformação dos crentes que estiverem vivos. Eles serão ressuscitados primeiro. E isso não é uma questão de tempo, mas é uma questão de ordem. Uma questão de ordem. O que é que vai acontecer primeiro e o que vai acontecer segundo, né? Então, esse texto nos ensina isso. Os crentes que estão mortos ressuscitarão primeiro. Os crentes que estiverem vivos por ocasião da segunda vinda de Cristo serão transformados quase que imediatamente após a ressurreição de todos os mortos, dos mortos cristãos, né? Dos crentes que morreram. E o apóstolo Paulo, então, ensina isso de uma maneira muito clara, e essa questão, portanto, não é uma questão de tempo, mas é uma questão de ordem. Qual é a ordem que vai acontecer, que vão acontecer esses acontecimentos? Os acontecimentos se darão assim. Vamos ver o que Paulo ensina agora. Como que os acontecimentos se darão? Eles se darão assim. Primeiro, o Senhor descerá do céu. Então, a ressurreição vai ser um fato glorioso quando Jesus retornar do céu. Ele vai vir do céu. O Senhor descerá do céu. Por quê? Porque ele está no céu agora. O Senhor está no céu agora. Então, quando ele vier do céu, ele vai promover a ressurreição. O Senhor descerá do céu. Segundo,
ele virá com alarido. O texto fala de alarido. Alarido é um barulho, é um cântico de júbilo, é uma glorificação angelical, é música que faz algum tipo de som, e esse som é o alarido, né? É o som que nós vamos ouvir, que aqueles que estiverem presentes ouvirão o Senhor descendo do céu com alarido, né? Com o barulho de alegria, com o barulho de júbilo, com o barulho de cânticos que os salvos estarão entoando. E Paulo diz ainda que essa situação será precedida pela voz do arcanjo, ou seja, o arcanjo, vai haver um arcanjo que vai falar alguma coisa, vai dar uma palavra, ele vai avisar alguma coisa. Então, precedido pela voz do arcanjo. O arcanjo vai falar, então, em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo, para que os mortos ressuscitem. E, precedido pela voz do arcanjo, que vai tocar a trombeta de Deus. Então, Paulo fala daquela trombeta que está prevista na carta aos Coríntios. A trombeta é para emitir um som agudo, um som que todos podem ouvir, um som que vai até acordar os mortos, né, que morreram em Cristo, e eles então serão ressuscitados. Então, o texto diz que esta situação de ressurreição será precedida pela voz do arcanjo e pelo som da trombeta de Deus. Nessa circunstância, os que morreram em Cristo, os crentes que morreram em Cristo, eles certamente ressuscitarão primeiro. Então, se estivermos vivos nessa ocasião, nós estaremos vendo crentes que morreram sendo ressuscitados. E nós vamos encontrar muitas pessoas que ressuscitaram, a menos que nós também já tenhamos morrido, né? Então, nós seremos participantes do grupo que vai ressuscitar. E os que morreram em Cristo, como crentes, ressuscitarão primeiro. E, imediatamente, em seguida, Paulo diz: nós os que ficarmos. Porque o apóstolo Paulo tinha esperança, naquele tempo ainda, de que ele não morreria sem ver a ressurreição, sem ver a segunda vinda de Jesus. Ele não morreria sem participar desta festa maravilhosa que é a ressurreição dos mortos e a glorificação dos salvos. Ele entendia que ele e os tessalonicenses estavam no mesmo barco e que eles estavam próximos de ver Jesus voltar, né? Mas não foi assim que aconteceu, né? O apóstolo Paulo não teve a possibilidade de ver isso acontecer, nem nós, né, até agora, mas nós estamos aguardando esta grande manifestação de Deus por meio de Jesus Cristo. Então, os que morreram em Cristo ressuscitam primeiro, e imediatamente depois, aqueles que estão vivos serão glorificados, né? Paulo diz assim: os que ficarmos vivos seremos arrebatados. Ele se coloca no meio daqueles que ele entende que poderão estar vivos na época do arrebatamento. Sabe por que isso aconteceu? Porque ninguém sabe o tempo do arrebatamento. Nem mesmo os apóstolos
sabiam o tempo do arrebatamento. Então, eles tinham uma ideia, cada um tinha a sua própria ideia, mas Deus vai fazer isso no tempo que Deus estabeleceu, no tempo que Deus escolheu, né? No tempo que Deus demanda, no tempo que Deus tem estabelecido como o tempo verdadeiro. E imediatamente, então, em seguida, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com os ressurretos. Então, vão se constituir de dois grupos, um de gente que morreu e ressuscitou, e um de gente que não morreu, mas teve o corpo glorificado. E nesta circunstância, juntar-se-ão esses dois grupos para formar um único grupo de salvos, salvos por Jesus Cristo, né? E eles formarão, então, um único grupo de salvos. E a Bíblia diz que nós subiremos para as nuvens. Ou seja, segundo a carta aos Tessalonicenses, estes fatos não ocorrerão aqui na superfície da terra. Eles vão ocorrer nos ares, entre as nuvens. Entre as nuvens. Eles vão ocorrer entre os ares, entre as nuvens, nos ares, e nós então subiremos para as nuvens, onde os ressuscitados já estão com Cristo, para encontrar o Senhor, conforme diz o texto, nos ares. É um acontecimento que não será visível para o povo comum, né? Será visível apenas para os que participarem desse evento. E nós poderemos nos alegrar nisso, porque é um evento que é mais restrito aos crentes, né? Restrito àqueles que morreram e ressuscitaram, restrito àqueles que estavam vivos e que foram glorificados e que constituem um único exército, o exército dos transformados e glorificados para a glória de Deus. Então, Paulo diz então que nós subiremos. E deste encontro, depois deste encontro maravilhoso, o texto bíblico diz que nós estaremos para sempre com Ele, com o Senhor. Nunca mais nos separaremos dele. Estaremos para sempre com o Senhor. Ele, o cabeça, nós, o corpo, e estaremos para sempre com o Senhor. Então, Paulo diz que, sabendo disto, nós devemos nos consolar uns aos outros com estas palavras. Paulo está dizendo aos Colossenses, aos Tessalonicenses, que eles devem consolar uns aos outros com essas palavras, ou seja, cada um deve falar com seu próximo sobre esta certeza, para que todos possam ter a mesma fé, a mesma disposição mental e possam ter a mesma alegria nesse período da ressurreição. Já no capítulo 5, a pergunta que Paulo vai enfrentar é a seguinte: quando este acontecimento vai ocorrer? Quando? E Paulo, o apóstolo, pressupõe o interesse dos crentes em saber quando tudo isso acontecerá. Então, ele escreve. É claro, né? Havia curiosidade para saber quando é que estas coisas que estão escritas, que nós já estudamos, elas acontecerão. E quando tudo isso acontecerá? Então, ele escreve o seguinte: olha, irmãos, a respeito dos tempos e de épocas, não é necessário que eu escreva
a vocês, porque esta pergunta de Jesus, Jesus não respondeu, né? No livro de Atos, nós encontramos os apóstolos perguntando a Jesus se ele iria restaurar o reino a Israel, né? Jesus, os discípulos chegam para Jesus e falam assim: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Ou seja, é nesse período que o Senhor vai reinar no reino milenar, vai estabelecer um programa de reino. E Jesus fala com ele: olha, isso não compete a vocês saber, porque isso pertence apenas ao Pai. Paulo está dizendo a mesma coisa aqui. Ele está dizendo que acerca dos tempos e épocas, né, daquilo que vai acontecer, não é necessário que Paulo escreva alguma coisa para os Tessalonicenses, porque essa pergunta Jesus não respondeu e ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, né? Ninguém sabe quando isso vai acontecer. Essa pergunta de Jesus, essa pergunta que Jesus não respondeu. E Jesus não respondeu aos apóstolos, porque isso é da decisão do Pai. E então Paulo diz: vocês já foram informados, Tessalonicenses, vocês já foram informados que o dia do Senhor, o que é o dia do Senhor? É um período de tempo que começa com o fim do arrebatamento, início da grande tribulação, e que vai até o reino milenar de Cristo, né? Que vai até o reino milenar de Cristo. E ele vem de modo súbito. Esse reino vem de modo súbito, inesperado. Jesus compara essa vinda como a vinda do ladrão, ataque de um ladrão à noite, que ninguém espera. Ele vem de modo súbito, inesperado. Ele vem de maneira que pega de surpresa todas as pessoas. Então, Paulo está dizendo que isso vai acontecer. O dia do Senhor é um dia que um período, né, que começa no final do arrebatamento e que vai até o final do reino milenar. E que é um tempo que nós não conhecemos. Sabemos que ele existe, sabemos que ele vai acontecer, mas não sabemos quando. E não adianta especular, porque a Bíblia não dá nenhuma pista, nenhuma dica a respeito desse tempo. Paulo continua, ele diz: olha, as pessoas estarão dizendo: há paz e segurança, e ninguém escapará da destruição que vem. Paulo está dizendo: não se enganem, quando estiverem dizendo paz e segurança, é mais certo que não haverá paz e segurança, mas vai haver, sim, uma destruição. Vai haver uma situação em que as pessoas serão pegas de surpresa e os ímpios serão destruídos. Isso acontecerá como as dores de parto daquela que está para dar à luz. Paulo compara esta situação com as dores de parto de uma mulher grávida, que não sabe exatamente quando é que vai começar o trabalho de parto e quando é que as dores vão se iniciar, né? E, segundo o apóstolo Paulo, vai atingir aqueles que estão em trevas. Não é o caso dos crentes de Tessalônica, que já foram iluminados, por isso eles não serão pegos de surpresa. Então, a condição que Paulo estabelece aqui é que quem é crente está vigilante, está acordado,
Quem é crente está sempre esperando a possibilidade do dia de Cristo ser hoje, né? Então, quem é crente está aguardando com expectativa esse dia. Não é, mas os ímpios não estarão aguardando, porque eles estarão enganados com a falsa oferta de paz que vai haver neste final de tempo. Então, eles serão pegos de surpresa. Vocês, diz Paulo, estão em vigilância, porque vocês são filhos da luz e devem permanecer assim, porque crer é vigiar. Os crentes vigiam, todos os crentes vigiam. Crentes sempre estão atentos, vigilantes, aguardando a manifestação de Jesus. Então, Paulo diz: meus irmãos, vocês são filhos da luz, filhos do dia, pessoas que não estão em trevas. Nós não somos nem da noite, nem das trevas. Não vivemos no sono espiritual, mas estamos acordados, não estamos dormindo, né? Nós não vivemos no sono da morte, nós estamos vivos. E os que não têm Cristo estão no sono das trevas, mas nós que temos Cristo estamos acordados, vigilantes, equilibrados, sóbrios, né? Pessoas que estão no pleno uso da razão, que estão com a cabeça no lugar, né? Pessoas que têm equilíbrio, e porque estão com os olhos abertos, vivendo na realidade da luz de Deus. Quem vive à noite, e aqui é uma figura de linguagem, quem vive à noite, isto é, quem está numa situação de não estar na luz, dorme sem cuidado e se embebeda à noite. Entretanto, nós somos do dia, nós somos do dia. Por isso, devemos ser sóbrios, equilibrados, não ser dominados por qualquer coisa, por coisa alguma. Devemos ser revestidos da fé e do amor como uma couraça. Então, nós precisamos proteger-nos com a couraça do amor e da fé. E é uma figura de linguagem utilizada aqui porque Paulo está comparando a fé e o amor como uma couraça do soldado que está com a armadura, né? Ele defende com a couraça o seu peito, a região peitoral, para que flechas não possam destruí-lo, não possam não penetrar na sua carne. Então, Paulo está dizendo que nós precisamos do amor e da fé como essa couraça da justiça, essa couraça que nos protege de todo o mal, né? Essa armadura que é uma armadura dos guerreiros de Deus, cobertos com o capacete da salvação. Isto é, a nossa cabeça precisa estar protegida, e ela está protegida pelo capacete da salvação. Quando nós nos revestimos da armadura do soldado, a nossa cabeça também fica protegida, como a armadura do soldado, né, que protege a parte da armadura que protege a cabeça. E essa armadura dos guerreiros, cobertos com o capacete da salvação, é uma figura que demonstra que é o próprio Senhor Jesus Cristo que nos dá a salvação, que opera a nossa salvação. O capacete da salvação é, portanto,
uma operação do Senhor Jesus Cristo por meio da sua graça para nos proteger e nos abençoar. Nós não fomos destinados à ira, diz Paulo. Por que ele fala isso? Nós não fomos destinados à ira. Porque nós fomos livres da ira pela morte de Jesus. Mas nós fomos destinados para a bendita esperança da vida eterna e para a aquisição da salvação. Deus, então, nos chamou para nos dar a salvação, que é dada por Deus em Cristo Jesus. E Jesus conquistou a nossa redenção, morrendo na cruz no nosso lugar. Por isso, quer durmamos, né? Quer a gente morra fisicamente, ou quer vigiemos, estejamos acordados, vivos, vivemos juntamente com Ele, com Jesus. Então, Paulo está dizendo que o crente, morto fisicamente ou vivo fisicamente, ele está numa situação privilegiada, porque morto fisicamente, ele vai ressuscitar, porque ele é crente. E se ele está vivo fisicamente, ele vai ser glorificado, porque ele está em Cristo e é nova criatura. Isso deve servir, então, de exortação de uns para com os outros. Paulo fala: olha, usem essas verdades que eu estou falando para vocês, para que vocês exortem uns aos outros, para que vocês ajudem uns aos outros a crescer, para que vocês possam verdadeiramente compreender aquilo que vai no coração uns dos outros e possam ajudá-los a desenvolver a sua salvação. Isso deve servir de exortação de uns para com os outros e de edificação, de mutualidade com estas palavras que Paulo menciona. Ele diz, então, que com estas palavras que ele tem ensinado aos Tessalonicenses, eles devem agir abençoando mutuamente uns aos outros, né? Falando mutuamente uns aos outros, que eles podem edificar uns aos outros mutuamente com essa palavra. E ele ainda apela: façam isso sempre, não deixem de fazer isso, né? De se edificarem mutuamente diante de Deus. Muito bem, concluindo esse texto, nós vamos ver o seguinte: primeiro, a promessa de Deus a Davi de um reino físico para sua descendência é uma promessa real no Velho Testamento. É por causa desta promessa de Deus a Davi de um reino físico, um reino material, uma nação, um trono, um país governado por um rei. É por causa desta promessa de Deus a Davi de um reino físico para sua descendência que nós podemos crer que Deus vai realmente estabelecer o reino milenar, o reino de Davi, e vai trazer as pessoas dos confins da terra para habitar nesse reino de Davi. Nós também estaremos lá com Jesus Cristo, né? Certamente estaremos com Jesus Cristo lá, porque o rei no reino milenar é Jesus. Segundo, a profecia sobre o reino messiânico que ocorrerá nos últimos dias é uma profecia verdadeira. Isaías profetiza
que vai haver uma situação maravilhosa, uma situação perfeita. E Isaías consegue descrever a situação do reino milenar, de como será esse reino milenar. Ele fala isso, do tronco de Jessé sairá um rebento. Ele está falando aqui do tronco de Jessé como se Jessé fosse uma árvore. E um rebento é um broto, uma parte que sai dessa árvore. Então, do tronco de Jessé, da árvore, sairá um rebento, sairá um galho. E das suas raízes sairá um renovo, que é também um galho. Repousará sobre ele, sobre essa pessoa, nós estamos vendo que é uma pessoa, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Está falando de Jesus. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres. Isso é no reino milenar, quando Jesus estiver no controle de todas as coisas. E decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca. O salmista fala disso no Salmo 2, demonstrando que Jesus vai ter poder sobre todas as coisas. Então, ele vai ferir a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio, o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Então, é um homem, uma raiz de Jessé, um descendente de Davi, que é absolutamente capaz de reinar sobre a casa de Davi. E, como nós sabemos, essa promessa foi feita a Jesus, né? A Maria e a Jesus. Né? Quando Maria estava grávida, o anjo falou com ela que este menino que nasceria seria rei sobre a casa de Davi. E olha o que vai acontecer. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro. Vai haver uma mudança de natureza. E o leopardo se deitará com o cabrito. Hoje é impossível isso acontecer, né? Porque os animais são inimigos, mas no governo de Cristo haverá pacificação geral. E o bezerro e o leão novo e o animal cevado andarão juntos. E um pequenino, uma criança pequena, os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha com o boi. A criança de peito, criança pequena, brincará sobre a toca da áspide, que é uma serpente venenosa, e o desmamado, já desmamado, meterá a mão na cova do basilisco, que é outra serpente venenosa. Não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte. Por quê? Porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia, recorrerão as nações à raiz de Jessé,
que está posta por estandarte dos povos, a glória lhe será a morada. Então, ainda tem muito, muito texto aqui ainda, vai até o versículo 16, mas já dá para a gente ter uma ideia do que é que vai acontecer com o reinado de Cristo no reino milenar, né? O reino de 1000 anos do Messias é um reino real e ele vai governar com sabedoria, vai trazer paz, inclusive na natureza. Vai haver um intervalo de 1000 anos entre a primeira ressurreição dos salvos e a segunda ressurreição, a dos ímpios. É um intervalo de 1000 anos. Os salvos serão ressuscitados e participarão do reino milenar. Depois dos 1000 anos de reinado de Cristo, é que vai haver o juízo final, né? Do qual só participarão aqueles que forem perdidos, aqueles que forem ímpios, que não servirem ao Senhor Jesus. Então, esse intervalo de 1000 anos separa a primeira ressurreição, a ressurreição dos justos, da ressurreição dos perdidos. E os salvos da tribulação reinarão com Cristo por 1000 anos. E nessa condição, eles estarão buscando a presença de Jesus como Rei universal. E aí o apóstolo fala, né, quem escreveu o Apocalipse fala, Maranata, né? Ora vem, Senhor Jesus. Então, a oração final da Bíblia é essa, né? Vem, Senhor Jesus. É uma expectativa muito grande que a Bíblia nos apresenta da vinda do Senhor Jesus. Então, esse texto que nós lemos fala claramente da vinda do Senhor e fala da situação dos mortos em Cristo ante a vinda do Senhor. E nós damos graças a Deus porque fazemos parte de um povo que anda na luz, que pode ter certeza da sua salvação, que pode ter certeza da consecução da sua salvação pelo Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa verdadeiramente nos abençoar com a sua palavra, para que nós possamos aprender cada vez mais sobre essa bênção da segunda vinda do Senhor Jesus.